Bem, boa tarde Tudo a bem? todos aí. Eu Tudo bem. sou, eu sou Luiz Guimarães, eu sou engenheiro Isso. eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Ah, Trabalhei durante 26 anos aí no serviço público, na Polícia Militar, né? Na parte de desenvolvimento de projeto, implantação de sistema, né? E hoje nós vamos falar desse tema aí, que também eu sou síndico aí de um condomínio, né? Então, sei. nós temos bastante coisa aí para poder estar melhorando aí a prestação de serviço em condomínio. Condomínio. Tá bom. E, O Luiz Guimarães, atualmente, ele é diretor técnico da empresa LL Guimarães Engenharia. O que a LL Guimarães Engenharia faz hoje? Qual que é o seu foco de trabalho hoje, Luiz? O nosso foco de trabalho é na parte de elétrica, né? De projeto, instalação, manutenção. Aí também nós desenvolvemos trabalho também na parte de segurança do trabalho, a parte de laudos das NR, que são norma regulamentadora, e Sim, na parte de sistema de prevenção e combate a incêndio, né? Que seria sei. desde o projeto, a instalação, a implantação e elaboração de laudos também, né? Sei. Tudo dentro da segurança do trabalho. Tudo dentro da segurança do trabalho, na parte de elétrica, na parte também de para-raio também, instalação de para-raio, né? Laudos Sei. para-raio. Tá. O Luiz Guimarães também está aqui na Asincom, que é a Associação de Síndicos e Condomínios de Guarulhos, na qual nós fizemos uma pequena mudança na associação, Luiz. Nós vamos trabalhar a associação, que é um projeto da Mídia Aqui de Comunicação, né? Nós vamos trabalhar a associação fazendo eventos, palestras, feiras, congresso, café da manhã. Nós vamos trabalhar desse segmento, entendeu? Por quê? Porque nós queremos dar voz para o síndico, nós queremos que o síndico mostre cada vez mais um pouco do seu trabalho, entendeu? Esse que é o nosso foco de, trabalhar, de desenvolver o trabalho junto com a Sincom agora, tá certo? Que é um projeto nosso também, tá certo? O Luiz Guimarães também, além de todas essas informações, ele é síndico. Conta um pouquinho com a sua experiência como síndico, Luiz, por favor. Um detalhe aí de síndico, né? Antes de mais nada, nós temos que trabalhar com amor e carinho, né? E todo Tá, trabalho que a gente desenvolve, a gente tem que fazer como se fosse sua casa, né? A parte de síndico, assim, o engenheiro enxergando, ele enxerga de uma forma assim, bem macro o condomínio, né? Vamos se dizer, desde a questão de manutenção, desde da questão assim de implantação, desde a questão alguma coisa aí que você pode fazer para melhorar, né? Porque o que nós notamos aí nos condomínios, eu atendo aí muito condomínio aí como engenheiro, né? Nós notamos o quê? Que o condomínio, ele contrata uma empresa para fazer um serviço, muitas vezes a contratação não é uma boa contratação, né? Por que não é uma boa contratação? Porque contrata, em alguns casos, o menor custo, muitas vezes não tem aquela qualidade, né? E o síndico, muitas vezes, ele não tem aquela base técnica, vamos dizer assim, para poder saber se o serviço ele está sendo desenvolvido com qualidade ou não, né? Então, isso daí é o maior problema que a gente encontra aí nos condomínios quando a gente vai fazer é, algum serviço, alguma vistoria, né? Eu analiso também até a questão do condomínio hoje que eu sou síndico, né? Quando nós assumimos, né? Tinha muito serviço aí que o pessoal pensava que estava sendo feito com uma boa qualidade e não estava sendo feito com boa qualidade, né? verdade. Centro de medição presta a pegar fogo, né? Que os cabos tudo com aquecimento, né? Com Ah, aquecimento, precisando de manutenção corretiva, né? Que os condomínios, poucos condomínios fazem manutenção corretiva, manutenções preventivas, né? Muitas vezes essas manutenções elas só são feitas quando precisa emitir o AVCB, ou então quando tem algum órgão cobrando alguma coisa, né? Que vai o profissional, identifica e, e vê a necessidade aí de manutenção, né? Não seria o correto, né? Teria que ter uma manutenção preventiva mais atuante, né? então, nós estamos conversando sobre a importância da engenharia no condomínio, é isso? Isso mesmo. Essa é a sua visão. Que condomínio que você é síndico, Luiz?
O condomínio que eu sou síndico? É. Eu sou síndico de um condomínio aqui de Guarulhos, né, o Village Viana, né? Como Esse chama? condomínio, Village Viana. Village Village Viana. Viana. Esse condomínio aí, quando nós assumimos, ele estava já há uns 17 anos de construído, Sei. e a questão assim de manutenção preventiva e corretiva não tinha nada, né? Ou Verdade, né? seja, o gestor atual, ele não conseguia aprovar um rateio de R$ 50 para poder fazer algumas manutenções, né? Sei. Então, o primeiro passo, numa situação dessa, nós temos que fazer o quê? Nós temos que passar para os moradores a necessidade da manutenção, né? O que eu fiz para ter essa conscientização? Eu fiz um parecer técnico, das necessidades que o condomínio precisava, do que estava danificado, do que se precisava ser reformulado, né? Então, nesse parecer técnico, nós começamos a ver vários itens aí no condomínio que estava carente de manutenção corretiva, né? Como eu falei, desde a questão do centro de medição, desde a questão da área comum. Então, nesse parecer técnico, nós notamos que o condomínio ele estava a ponto, vamos dizer assim, se não tivesse a manutenção corretiva de imediato, ia pegar fogo nas instalações, né? Nossa. Por quê? Mau dimensionamento aí de equipamentos, mau dimensionamento de cabos, né? E outros itens aí que carecia um olhar crítico, né? Nessa análise, né? Mas, assim, por exemplo, eu, como leigo na situação, eu gostaria de realmente entender. Como que você consegue determinar que o fio, uma instalação, ela está, não vou dizer irregular, não, ela precisa ser trocada? Como que você consegue identificar isso, visto que ela está praticamente embutida? Como é que, pelo seu olhar da engenharia aí, como que é isso? Por favor, Luiz. Então, para fazer uma identificação aí da instalação elétrica que precisa assim ser trocado, ser feita a manutenção corretiva, né? Os equipamentos ele dá um sinal, né? Um sinal de aquecimento. Tem os equipamentos aí de medições, amperímetro, voltímetro, né? Que você faz as medições cabo a cabo, né? Aí você pode fazer essas medições, e nessas medições você faz o confronto com a proteção, que seria o disjuntor, e o cabo, e vê se está condizente, né? Ou seja, a gente fala em elétrica, a carga, que são os equipamentos que estão instalados, né? A gente consegue, nessa medição, a gente saber se aquele disjuntor ele está condizente com a carga instalada, né? Muitas vezes, quando a situação está bem crítica, esse cabo ele começa a esquentar, a aquecer, ele começa a apresentar esse sinal, né? Então, é o momento de agir, né? Vamos dizer assim, né? Entendi, perfeitamente. Então, você mede ponta a ponta do fio, é isso? Não, onde a gente vai fazer a medida? A gente vai fazer a medida no circuito onde tem um disjuntor, né? Ou seja, no quadro elétrico tem vários disjuntores. Isso. Nós temos um equipamento termovisor, né, que você consegue ver pontos de aquecimento. Através desses pontos de aquecimento, aí já dá mais ou menos o diagnóstico, que é o local que a gente tem que agir, ou seja, fazer avaliação, né? Além disso, além desses equipamentos, você tem analisador de energia, que você consegue colocar num quadro, ver a demanda, né? Então, é mais ou menos esse diagnóstico, assim, praticamente pontual, né? Quando você vai com esse termovisor aí, para quem não conhece, é igual vamos colocar aqui, um termômetro, vamos dizer assim, você mede a temperatura dos disjuntores, né? Como também dá para você ver a temperatura dos cabos, né? Se tem ponto quente, se tem ponto frio, né? Ele mostra lá a temperatura de cada equipamento, né? Que está instalado naquele ambiente, né? Pô, legal. Me diga uma coisa, no condomínio seu, que é o Village Viana, você já teve a oportunidade de colocar os seus préstimos profissionais em função para fortalecer o condomínio?
No Village Viana, o que eu, como eu tenho empresa, né? Toda a contratação que eu faço é empresa de fora, né? Eu não seria assim legal, ético, né? Ético. Não seria legal nem ético eu colocar minha empresa a serviço do condomínio. Só que, como eu sou engenheiro, né? Os serviços assim que eu faço assim no condomínio, que eu vejo assim a necessidade, eu praticamente eu nem estou cobrando assessoria de serviço de engenheiro, né? Igual agora, atualmente. Lá no condomínio, nós temos um problema sério com a questão de internet, né? Então, eu fiz Com a questão do quê? De internet. De internet, tá. A internet não funciona bem. Aí eu fiz um projeto, nem cobrei assim nada do condomínio, para fazer a implantação da fibra no condomínio. Ou seja, são um condomínio de 48 casas, nós estamos quebrando todo o condomínio, fazendo infraestrutura de cabeamento, né? Eu estou falando assim, de tubulação Canaflex, caixa de passagem, enfim, para Vivo vir instalar fibra, né? Outra questão também que nós melhoramos assim no condomínio foi a questão de iluminação. Eu fiz todo o dimensionamento dos postes na rua, né? Da área comum para melhorar a iluminação do condomínio. Também, durante esse período aí, nós fizemos também a questão do AVCB também do condomínio, né? Autorizamos o AVCB, né? Então, N ações aí que nós estamos fazendo para melhorar, né? Então, essa daí é mais uma obra, né? Então, hoje, no condomínio, o pessoal tem uma conscientização muito grande, né? Porque com essas tratativas aí, manutenção preventiva, manutenção corretiva, manter o condomínio em condições, o condomínio teve uma valorização aí dos 30% aí, em relação ao período inicial da nossa gestão, né? Que bom, que bom. 30% é um número relativamente bom, né, Luiz Guimarães? Sim. Muito interessante, realmente é gratificante o trabalho desse que você tem resolvido aí, tá certo. Agora, me diga uma coisa, a própria engenharia, nós falamos sobre engenharia elétrica e segurança do trabalho. Segurança do trabalho, você também já atuou aí no seu condomínio? A segurança do trabalho, a atuação assim de segurança do trabalho cumprimento essa parte sim de segurança, né? Um exemplo, serviço em altura, né? O pessoal utilizar os equipamentos de segurança, né? A questão de instalação elétrica, né? O pessoal que tem que prestar o serviço, a questão tem que ter NR10, né? Porque muitas vezes um leigo aí contrata para fazer instalação na sua casa, não só no geral, assim, em casa, condomínio, contrata uma pessoa que não tem conhecimento algum, né? Ele se acidenta, não tem uma qualificação, né? Porque muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas simplesmente se acendeu a luz ou desligou a luz, né? Só que mais para frente, quando começa a aparecer os problemas, ela verifica que fez a contratação errada, né? Então, é muito importante, né? Porque essa questão aí de segurança, ela é de suma importância aí o pessoal implementar. No Brasil, nós temos as normas, né? Só que, infelizmente, são poucas empresas que seguem, infelizmente, são poucos contratantes aí que pedem, né, que seja seguido, né? Então, é difícil, né? É difícil. Porque hoje, para você manter uma empresa com estrutura, né, de atender todas essas normas, tudo, né? É igual a minha empresa, né? Nós fazemos aí a parte de elétrica, segurança, né? Também serviço também na área de civil, né? Então, você tem que ter na estrutura da empresa engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, engenheiro civil, né? Então muitas vezes, isso daí termina o quê? O serviço, ele termina ficando um pouquinho mais caro em relação a uma empresa que não tem estrutura nenhuma, né? Que não tem treinamento, que não tem curso, não tem nada, né? Então, fica desleal, né? Uma concorrência dessa, né? Então, é interessante, quando o síndico for fazer a contratação, ele balizar isso daí, né? Ele pegar os orçamentos, 3, 4 orçamentos, né? E verificar se as empresas
elas estão fornecendo a mesma qualidade, né, de serviço prestado, né? Quanto à questão de experiência, quanto à questão de know-how no mercado, né, tem que avaliar, porque não adianta você avaliar por uma empresa que não tem certificação nenhuma, né? O preço fica totalmente desleal, né? Então é isso que a gente consegue aí estar passando aí para o pessoal, né? Eu acho assim, por exemplo, que a lisura do trabalho tem que ser fundamental nessa história agora, né, Luiz Guimarães? Sim. Né? Exatamente. Que bacana, pô, que ótimo, ótimo. Muito bom mesmo a nossa conversa. Nós estamos conversando com o Luiz Guimarães, que é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. O tema do nosso trabalho é a importância da engenharia no condomínio. Você falou que o condomínio, Village Viana, tem quantos residentes tem aí no condomínio? No condomínio são 48 residências, 48 casas, né? Sei. São 40. são 48 casas, né? O condomínio tem 17 anos aí de vida, né? Sei. 17 anos de vida, né? E um detalhe também, assim, importante para o síndico, o pessoal seguir aquela NBR 16.280, 2015, né? Que cobra, né? O serviço a ser prestado aí nas unidades, né? RT, né? Só que em alguns casos, né? Em alguns casos, o que acontece? O síndico cobra RT, né? E em alguns casos você vê que se criou um comércio de RT, né? A pessoa chega e emite um RT aí, simplesmente aí dando um exemplo assim hipotético aí, né? Que acontece direto, né? A pessoa quer trocar lá um piso, ela quer derrubar uma parede lá, e o engenheiro não vai nem na unidade, né? Ela emite a RT à distância, né? Nem sabe o que está acontecendo, né? Então, isso daí é muito preocupante, né? Ele cobra um valor lá super baratinho, né? Só para emitir RT, né? E nem sabe o que está acontecendo, né? Nem sabe o que está acontecendo, né? Então, isso daí é muito preocupante. É claro que a responsabilidade é do morador, né? Que está fazendo a obra, né? E já aconteceu casos aí, só para a gente estar alinhando, né? Já aconteceu casos aí de condomínio aí comercial, né? Que eu até fui fazer uma perícia. A pessoa apresentou lá que ia fazer um projeto, só que na hora de executar, executou uma coisa totalmente diferente, né? Executou uma cozinha lá numa sala comercial, né? Que não era para ter cozinha, né? E no projeto estava outra coisa, né? Teve um condomínio recentemente que eu fui fazer uma perícia, né? O que aconteceu? Esse condomínio ele estava com vazamento, né? Numa unidade do 8º andar. Só que estava fechada essa unidade. Aí o advogado pediu para o juiz para poder arrombar a unidade, que o morador não estava deixando fazer a manutenção, né? Que era briga entre morador e síndico. Beleza. Foi deliberado, certinho. Eu fiz lá o laudo, né? Do que foi encontrado, né? Só que o síndico, para economizar, o que ele fez? Ele pegou um rapaz lá da manutenção, não faz tudo. Ele pegou um rapaz da manutenção, que faz tudo lá para fazer essa atividade. Sem RT, sem nada. Meu Deus. Só que, o que ocorreu? Isso daí estava envolvido em perícia, aí na hora que o morador lá acionou lá a justiça, né, que foi um perito judicial, né, para poder avaliar essa situação. Aí nós não fomos contratados para executar nada. Ele pegou lá esse rapaz, que era mais barato, mão de obra mais barato, né? Então, essa parte de execução, a gente estava fora. A gente só estava na parte de avaliação e acompanhamento da perícia. A primeira pergunta que o perito fez, o perito lá da parte, tem a RT da execução desse serviço? Não tinha RT. Aí ligou para o rapaz, né? Ligou para o rapaz que tinha executado o serviço. Como que você executou o serviço? O rapaz que executou, ele nem sabia passar informação como que foi executado o serviço. Verdade, Aí não tem jeito, né? Estou falando assim, o perito colocou isso daí nos autos e foi para frente, terminou o condomínio tendo que indenizar o proprietário lá
em razão dessa obra, né? Então, era uma questão, se ele tivesse feito a coisa conforme manda as normas, as NBR, recolher RT conforme NBR 16280, 2015, recolher RT profissional habilitado, né, qualificado, tudo certinho, não teria esse problema, né? Então, é isso que, para a gente ficar de alerta, né? Essas informações. É verdade, você tem toda a razão quando você coloca essa responsabilidade, né? Porque o síndico também tem uma responsabilidade muito grande, né, no condomínio, né, Luiz? O síndico, ele tem muita responsabilidade, né? O interessante também para isso também, né? Você ter um zelador que tenha conhecimento de manutenção, né? Não adianta simplesmente um zelador que não tenha conhecimento, assim, de nada, né? Porque muitas vezes, estou falando, o que a gente nota aí é o seguinte, o piso, assim, de um zelador, né? Se você vai pegar uma pessoa que tenha um conhecimento maior, que seja qualificado, tudo, né? Você não consegue contratar pelo piso lá de zelador, né? Isso daí que é difícil, né? Muitas vezes fica meio engessado, né? Hoje, assim, no nosso condomínio, nós temos um zelador que ele faz muito serviço, né? Ele atende, economiza o condomínio, né? Nós temos uma economia muito grande, assim, serviço zelador, né? Eu até outro dia estava conversando com ele, eu falei, ó, a única coisa que eu sinto é que você não vai ficar muito tempo, porque um rapaz com todo o conhecimento que você tem, a gente vai perder, né? Se o condomínio não tiver uma ação aí de tentar melhorar o salário do zelador para segurar ele, termina perdendo, né? Nós ficamos um tempo aí com um zelador que não tinha condições nenhuma, né? De trabalho, né? Não tinha conhecimento técnico, não tinha essas coisas, né? Então é difícil, né? O que é interessante é pegar um funcionário qualificado. Os moradores ganham e o síndico ganha, né? E você evita vários problemas, né? Futuro, né? Você também é partidário do processo de que há vantagens e desvantagens do síndico morador? A questão é assim, o síndico morador, a vantagem que tem é assim, ele acompanha de perto, tudo que está acontecendo no condomínio. E ele tem, vamos dizer assim, o poder de convencimento, né? Porque hoje, assim, eu estou no condomínio com o conhecimento que eu tenho de engenharia, fica mais fácil eu fazer a implementação de um projeto, fica mais fácil discutir, né? Porque no condomínio nós temos pessoas de várias atividades aí fora. Nós temos advogado, nós temos engenheiro que está no condomínio, né? Então, se você não está preparado, vamos dizer, você passa vergonha no condomínio, a verdade é essa, né? Lógico. E o que é interessante, um morador ativo, por quê? Eu sempre tenho esse pensamento, né? Quando eu vou atender um cliente, eu atendo o cliente, eu faço o serviço como se fosse na minha casa. Com amor, eu tenho amor à profissão. Independente se no final vai empatar ou vou ter lucro ou prejuízo, do momento que eu passei aquela proposta, aquela coisa, eu tenho que ir até o final, né? Então, é um prazer você fazer um serviço com qualidade. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter, né? Agora quando você tem síndico profissional, a desvantagem é o quê? Que ele está fora, assim, do condomínio, né? As atuações que ele tem é com informações que são passadas, né? E muitas vezes esse filtro aí, ele deixa de passar detalhes, né? Que ele pode agir, né? A questão é essa, né? Que eu vejo, né? É claro que, para mim, é muito desgastante, né? Eu estou falando assim, com toda a responsabilidade que eu tenho, com todas as coisas assim, você ainda tem ainda mais cuidar assim no condomínio, né? Eu cuido pelo seguinte, porque a verdade é uma só, com o investimento que você faz na sua casa, se você não cuida da área comum, daqui a pouco não vale nada o seu imóvel, né? Então, hoje, nós assumimos assim essa gestão, para quê? Para colocar o negócio para funcionar, o negócio funcionar e dar certo, e executar todos os projetos que nós implementamos, né? Nós fizemos, atualmente,
eu aprovei em assembleia um projeto da área comum, que o projeto já foi desenvolvido, né? Agora, rateio para aprovação, né? Inicialmente, nós fizemos um rateio, assim, um valor bem significativo para poder resolver uma série aí de questões aí no condomínio, né? E agora, o rateio é o quê? Para executar o projeto, né? Então, hoje, nós estamos, assim, numa fase, assim, no condomínio, que o pessoal tem essa consciência da necessidade, tanto da manutenção preventiva, da manutenção corretiva e da melhora no condomínio. É uma coisa, assim, significante. E outra coisa, do momento que os corretores, eles passam um para o outro, né? Isso daí, se o condomínio está em situação precária ou se está numa situação agradável, assim, de moradia, né? Então, isso daí já começou, assim, a um corretor passar para o outro, né? Que o condomínio mudou, é uma mudança de paradigma, né? A verdade é essa, né? A verdade é essa, é uma mudança de paradigma mesmo, né? Tanto para os moradores, tanto para o pessoal de fora, né, que enxerga o condomínio, né? Então, nós melhoramos a questão de segurança, só para vocês terem uma ideia aí, né? No condomínio tinha 4 câmeras, né? Hoje nós temos 40 câmeras no condomínio. Nossa, hoje. Nossa. Então, hoje nós não temos ponto de... ponto cego. Nós temos ponto cego, né? Então, não tinha... A abertura do portão era visual, né? Enxergava o morador chegando e abria o portão, né? Então, entrava muitos carros no condomínio sem saber de qual casa que era. Hoje foi implantado o tag, né? Então, isso aí, até essa implantação de segurança, ela foi feita até sem custo algum, com a diminuição de contrato, né? Eu diminuí o contrato, inicialmente, quando eu assumi. Essa diminuição de contrato possibilitou eu implementar a segurança, sem custo algum. Aí, do momento que implementou a segurança, começamos a fazer algumas atividades no condomínio, o pessoal viu que a coisa estava acontecendo, né? Porque o pessoal tem que enxergar, né? Que a coisa acontece, né? Aí falando a questão, assim, do síndico profissional, muitas vezes ele não tem esse olhar crítico, assim, de enxergar, né? Ele fica mais cuidando aquelas obras lá que aparece, né? Vamos dizer assim, né? Não tem, assim, a noção do que acontece no dia a dia, né? Então é isso que eu vejo, né? Minha opinião, né? Como? Não entendi. Não, isso daí é minha opinião, né? Que eu vivencio nessa questão, né? Só passando uma informação, num condomínio que eu morava anteriormente, antes de vir para esse condomínio, lá era uma quantidade menor, assim, de sobrados, né? 7 sobrados. Só que, inicialmente, nós começamos assim, a desenvolver um trabalho que hoje o condomínio, ele tem dinheiro em caixa e não tem coisas para fazer. Não é legal isso daí? Você tem dinheiro em caixa e não tem onde gastar o dinheiro. Entendeu? Então, só que isso daí é um trabalho há anos, né? De formiguinha, né? Então, isso que é gratificante, né? Você... deixei o legado lá e vim para esse condomínio para poder fazer a implantação, né? Experiência que eu tive antes de vir para cá, né? Isso aí você poderia, nesse caso do condomínio seu aí do Village Viana, você pode taxar como um case de sucesso, ou você tem um outro case de sucesso no outro condomínio que você atendeu profissionalmente, dentro da sua profissão aí de engenharia, engenheiro elétrico e de segurança do trabalho? A questão, assim, nós temos, assim, vários condomínios aí que a gente presta serviço, né? Tem outros condomínios que tem um síndico, assim, atuante, né? Que na época era até outra síndica que estava lá. Nós vendemos, assim, vou falar vender, né? Nós vendemos o projeto de algumas coisas que precisava regularizar, né? E o síndico, ele terminou aceitando, assim, a nossa ideia, a nossa proposta, né? E melhorou o condomínio, né? Então, esse síndico aí, ele já está na terceira gestão, né? Ai, que bom, que bom. E o pessoal não quer que ele saia, né? Por quê? Porque vai criando alguns métodos aí. É claro que no começo não é fácil, assim, para você implantar coisas no condomínio. Por quê? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Ninguém gosta de... É mais ou menos assim, o pessoal está acostumado com todo mundo
todo mundo fazer as coisas, você está acostumado não quer sair da zona de conforto, vamos dizer assim, né? Outro detalhe também que a gente também teve que, assim, implantar, né? No condomínio, assim, atual meu, né? Antes o pessoal utilizava, assim, o salão de festa até tarde, né? Vamos dizer assim, já aconteceu festa até o dia raiar, né? Então, isso daí, para quem mora ao lado do salão de festa, não é legal, né? Tira a sua paz, seu sossego, né? Todas essas coisas, né? Então, o que eu implantei também, né? Eu fiz automação do quadro do salão de festa. Dá determinado horário, as luzes se apagam, né? Todo mundo fica no escuro. O que eu acho, assim? Muitas vezes o pessoal coloca aí o salão de festa, 10 horas acaba. Só que na minha concepção, né? 10 horas para acabar uma festa, o horário é pouco, né? Por quê? Geralmente, quando você vai fazer uma festa assim noturna, o pessoal está chegando assim no salão de festa, 8h30 da noite, 8 horas da noite, né? Então, quer dizer, 10 horas da noite é pouco. Depois meia-noite é muito, né? Então, eu fiz a programação para quê? Para, durante a semana, 11 horas, apaga tudo. Final de semana, 11 horas, 23 horas. 23 horas. 23 horas, finaliza. Agora, de sexta para sábado e de sábado para domingo, é 24 horas, né? É claro que isso daí é uma concessão, né? O regulamento interno, ele tem o horário aí de 10 horas, né? Agora, isso daí é uma concessão, né? Desde que, a partir das 10 horas, não tenha, assim, ruído, né? Barulho aí de som, esse tipo de coisa, né? Então, isso daí é uma forma aí que termina melhorando, né? Dá resultado, né? Além disso, também, algumas medidas também de segurança, né? Que adota, né? Todo mundo identificando todo mundo que acessa o condomínio, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, o funcionário que fica ali na portaria, ele tem que ir direto, você está cobrando, você está enchendo o saco direto. Aí, muitas vezes, quando você, até voltando naquela questão aí, quando o síndico está fora, acontece N coisas que ele não consegue visualizar, né? Eu mesmo tenho que chamar atenção aí das coisas que eu vejo, né? Aí eu fico pensando, olha o que eu estou vendo, imagino o que eu não vejo, né? Que passa batido, né? Então, essa que seria a dinâmica, né? Da coisa, né? Entendeu? Legal, Luiz. Olha, nós não temos mais tempo, nós conversamos com o Luiz Guimarães aqui no nosso projeto da Asincom. Vou explicar para você de novo o que é o nosso Asincom. A Asincom é a Associação dos Síndicos e Condomínios de Guarulhos, no qual nós produzimos um jornal, fazemos essas entrevistas semanais e também um café cada manhã com o síndico. Esse mês, agora no mês de novembro, nós vamos fazer dia 29, lá na ASEAG. Você conhece a ASEAG, você é engenheiro, você conhece, já sabe da Sim, eu sou sócio da ASEAG. Então, nós vamos fazer 19, lá às 8h30 da manhã. A gente vai lá fazer um bate-papo, levar alguns consultores, dois palestrantes e tal, e vamos vamos discutir um pouco com o síndico, dar voz ao síndico e mostrar para o síndico as vantagens dele ser síndico, tá certo? Então, esse é o nosso projeto. Agora, eu queria que você, por favor, Luiz Guimarães, deixasse aí um pensamento, uma ideia, uma sugestão para o síndico. Deixe uma mensagem para o síndico, então, por favor. Você também, como síndico, né? Por favor. A mensagem que eu venho deixar aí para o síndico é a questão aí da contratação, né? Contrate um profissional que tenha qualificação e tenha conhecimento do que faça, e na hora de avaliar um serviço técnico, faça essa comparação, né, entre os profissionais, né? Não faça simplesmente uma contratação só pelo menor custo, né? Porque muitas vezes o menor custo não é uma boa solução, né? Para o seu condomínio, para a sua empresa, né? É claro que tem que balizar, né? Muitas vezes assim, tem que ver o menor custo, o maior custo, a média ali, se está fora ou não, por que está fora aí do valor de mercado, né? Se de repente, nas linhas lá que foi colocado lá no orçamento, no projeto, se está constando tudo que foi solicitado, né? E muitas vezes aí numa contratação, tem empresa que fornece o material, né? Ela coloca que vai fornecer um material A de qualidade
e muitas vezes é fornecido material qualidade D, né? D, E. Então, acontece muito isso, né? Eu sinceramente, dos meus clientes, eu prefiro até, eu passo a proposta custo de mão de obra, X, né? Material, é claro que a gente auxilia a compra, né? Muitas vezes a gente até repassa para o condomínio, porque ele consegue negociar prazo, negociar custo, né? Para passar a questão da transparência, né? A pessoa saber o que realmente está sendo contratado, né? Então, quem tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, nós vamos deixar o telefone, né? A minha empresa aqui é em Guarulhos, LL Guimarães Engenharia, né? Nós estamos localizados aqui na Salgado Filho, Avenida Salgado Filho 2120, né? No prédio do Via Alameda, né? Sala 1604, 1603, 1605, então são as salas que a gente ocupa aí do Via Alameda, né? Independente quem precisar de alguma informação, alguma dúvida técnica, alguma coisa, a gente está à disposição, né? Independente se for contratar ou não, né? Qualquer informação a gente está à disposição. Eu não estou falando simplesmente isso daí como profissional, como um síndico também, né? Alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, né? A gente está à inteira disposição. E eu também sou sócio da SEAG, aí onde o Ariovaldo comentou, né, que vai ter esse café, né? Então a gente é atuante aqui em Guarulhos aí para melhorar a questão de engenharia aí na cidade de Guarulhos aí em São Paulo, né? Então o nosso objetivo é esse, né? Porque você sabe que tudo é engenharia hoje, né, Luiz? É verdade, tudo é engenharia, né? Tudo que você vai fazer, você tem que ter um planejamento, né? É igual na faculdade a gente aprendia a questão da redação. Na redação, o que é? Introdução, desenvolvimento, conclusão, né? A engenharia nada mais é do que isso, né? Primeiro eu tenho que ter uma introdução, eu tenho que planejar o que eu vou fazer e executar, né? Então, isso daí é interessante, o síndico tem em mente isso daí, né? Não adianta simplesmente, quando for fazer uma execução do serviço no condomínio, né? Já quebrar, fazer, né? Tem que ter o planejamento antes, né? E saber que tipo de material vai ser usado, como é que vai ser usado isso aí, né? Por isso que é importante que o síndico não faça nada sozinho. Sempre tem um profissional, faça junto com a ajuda de um profissional, né? Principalmente essa parte da engenharia aí, de segurança do trabalho, que é o seu trabalho, que é o seu negócio, da engenharia elétrica também, que é o seu trabalho, né, Luiz? Sim, essa questão que você falou agora, eu lembrei assim um detalhe, né? Nesse condomínio lá onde eu sou síndico atual, onde eu moro, né? Uns anos atrás, o pessoal começou a refazer a tubulação de gás. Fazer o quê? Passava na rua. A tubulação de gás encanado. Tá. Contrataram uma empresa que ela começou a fazer a tubulação muito rasa. Só para você ter uma ideia, né? Atualmente nós estamos quebrando lá para fazer a infra da fibra, né? A tubulação de gás que entra para minha casa, ela está a 7 centímetros do piso. Nossa, 7 centímetros? 7 centímetros. 7 centímetros. Aí você imagina o risco que isso daí tem, né? De a pessoa que chegar e começar a fazer qualquer manutenção, romper essa tubulação de gás. Então, na época lá que fizeram a contratação, contrataram uma empresa lá que começou a fazer essa infra aí com altura insignificante, né? Com risco total. Aí o que aconteceu? Tem uns moradores que são engenheiros, o pessoal arrumou uma confusão. Aí nessa confusão substituiu a empresa. Aí a outra empresa, ela começou, dali para frente, começou a fazer a adequação certa aí de altura aí da tubulação de gás, né? Então, o quanto é importante você ter um conhecimento prévio aí para contratar certo, né? Porque quem faz uma contratação errada termina pagando 2 vezes, né? Contrata profissionais que não executa, né, de forma correta. Foi isso que aconteceu com o condomínio. Eles tiveram um custo inicial, no caso, fez o distrato lá com a empresa que estava executando, contratou outra empresa, pagou 2 vezes, né? Por quê? Falta de um profissional que tivesse uma qualificação para ver inicialmente o que foi fornecido, né?
qual o serviço que estava sendo executado. Então, é isso, mais um recado aí que a gente deixa aí para o síndico aí, né? Eu acho que a gente fez aí uma visão, deu uma visão geral do que é o trabalho, né, Luiz? O que você achou? Não, a visão foi muito boa, a visão geral mesmo, né? Porque essa questão aí que eu vejo assim, a questão de síndico, né? Tem uns cursos aí de síndico profissional, tudo, né? Mas o que eu vejo assim que o pessoal dá mais ênfase é para a questão assim jurídica, né? Eu acredito, né? Eu nunca fiz curso assim de síndico profissional, mas pelo que eu venho conversando aí com o povo, é mais isso. O que precisava dar uma visão assim mais técnica, né, no acompanhamento, né, na contratação dos auxiliares, né, porque hoje nos prédios aí comerciais tem uns prédios comerciais aí da região lá Berrini lá que eu faço serviço, né, vários tem um prédio aí que tem um síndico lá que ele é síndico de mais de 11 prédios lá, que eu dou assessoria a ele, né? Nós fazemos assim, vários serviços lá, e uma coisa que eu noto é o seguinte, que no prédio tem aquele gestor predial, né? Que é o zelador, né? Tem gestores predial que ele tem conhecimentos técnicos, né? Esses gestores predial que tem um conhecimento técnico, ele sabe o que cobrar, ele sabe o que ver, você vê que a condição assim do prédio ela é mais cuidado, né? Tem um toque, um toque assim crítico, tem um carinho a mais, né? É isso que notamos, né? É isso que precisava ter assim na questão assim dessa formação, né? E também saber o profissional que está executando, né? O profissional está contratando, né? Muitas vezes o síndico ele não tem essa base técnica, só que ele tem uma equipe excelente, né? Uma equipe de profissionais excelente. Aí que acontece? Aí os profissionais conseguem fazer um serviço com qualidade, né? No prédio que ele administra, né? Então, isso daí é muito importante, né? E ele pode recorrer também a uma boa a empresa de administração de condomínio, né? Que tem bastante, né? Uma boa empresa de administração de condomínio pode dar todo esse respaldo também que ele precisa, né? Pode ser porque a questão assim de administração de condomínio, empresa de administração de condomínio, é porque muitas vezes o pessoal não quer ficar indicando assim empresa, né, para não ficar pensando coisas, né? É difícil também, né? Assim, a administradora, né? Eu vou indicar fulano A, fulano B, né? É super complicado, né? Quem está na linha de frente ali, né? Exatamente. Tá bom, Luiz. Olha, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho conosco, muito obrigado por você participar aqui conosco da Asincom. Nós temos um carinho muito grande por a nossa associação, e a gente tem a importância da Asincom junto ao síndico, que é o nosso grande diferencial aí, tá certo, Luiz? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho conosco. Esperamos poder contar com você mais vezes ainda, escrevendo para o nosso jornal também. Depois eu vou convidar para você falar com o Júlio, meu filho, para ele falar com você, para você escrever alguma matéria, alguma coisa sobre o nosso, para o nosso jornal, tá bom? O nosso jornal a gente manda ele online para todos os síndicos, tá bom? Outra coisa, eu queria encontrar com você tomando um café conosco lá no dia 29, lá na SEAG, por favor. Nós estamos lá na SEAG, pode contar conosco, que sempre eu participo aí das atividades da SEAG, né, que a SEAG, a associação aqui em Guarulhos, né, ela sempre está preocupada em desenvolver o profissional e também a comunidade, né, de empresário, né, então o pessoal está sempre preocupado com essas questões aí de Guarulhos, né, então a SEAG, quem for profissional da área, né, quiser se associar, a SEAG é uma instituição aí que está muito preocupada aí com os profissionais aí, os profissionais e com o síndico, com todos aí que demanda aí dessa atividade aí de engenharia. E o Ricardo França, que é também engenheiro, ele está fazendo um bom trabalho lá. Ele diz lá que ele pratica muito o associativismo e também a Casa da Engenharia, né? A Casa do Engenheiro, né? Exatamente isso aí. Estou falando assim, a questão aí da SEAG tem
hub, né, de inovação, né, que eles, inovação. Isso, que ele tem as reuniões aí mensal, isso. né, e é muito importante aí o pessoal que queira participar, né, quanto à questão de empresa, né, como também profissionais, né, é muito importante aí para o nosso desenvolvimento profissional, né, porque muitas vezes a gente participa de uma palestra dessa, a gente pensa que sai da palestra e fala assim, eu não sabia de nada, né, tô falando assim, aprende muito, né, a cada palestra que tem, a gente fala assim, quanto que somou assim na minha vida profissional, né, sempre tem alguma coisa que soma, né, não tem jeito, né, então... Assim, como não tinha pensado nisso também, né? Então a cada dia nós estamos aprendendo, né, então sempre eu gosto de estar conversando, né, o trabalho de vocês aí é um trabalho, assim, muito importante, né, parabéns aí para todos nós. Por ter, assim, idealizado, né, essa associação, assim, de síndico, né, eu acho, assim, muito importante, né, de estar divulgando, né, o jornal de vocês aí é um jornal que tem muita circulação, né, antigamente era em papel, agora está online, eu gostava do papel, né, eu ainda estou me acostumando a ficar lendo aí na tela do computador, na tela do telefone celular, né, eu gosto do negócio do papel, né, papel que fica fácil para manusear, né? Exatamente. Nós também gostamos muito do papel, mas a gente agora, depois da pandemia, nós estamos pensando em voltar, em imprimir novamente, entendeu? Acho que agora a gente vai conseguir, vamos ver, até nós estamos terminando o ano já, para janeiro nós já vamos pensar em começar a imprimir o jornal novamente, tá bom, Luiz? Tá joia. Foi um prazer aí de estar participando aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. E o que precisar aí, a gente está à inteira disposição aí para somar aí na vida do síndico aí. Sabemos disso, Luiz Guimarães, sabemos disso tudo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Um abraço para você e sucesso no seu trabalho, sucesso no seu, como síndico aí também, tá bom? Tá joia, para nós. Uma boa tarde aí. Para todos nós. Obrigado, Luiz. Um abraço para você. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.